gente acabou de fazer uns cliques pro Ted e uns cliques pro Mauro, que eu postei no Instagram. É mó fácil fazer foto boa com essa câmera aí, porque ela é muito boa. Foto boa, com câmera boa. Não, porque se desfoca o fundo, pra mim a foto fica boa. Ah! O que você quer que faça uma foto aí? No meu celular mesmo. Não precisa ser tão profissa. Legal aqui. Então. Uma luz boa. Olha, eu gostei dessa da mãozinha na porta. Qual? A primeira. Você me falou boa. Essa. Olha. Hopeless. You're gonna die and you're gonna meet God. Fala, boys and girls. Tudo bem com vocês? Dizendo aqui, estamos hoje em Londres. E hoje junto comigo eu trouxe Ted Games. O Ted resolveu vir comigo hoje pra viajar. Aonde? Isso. Pra conhecer o mundo. Boa. E novamente, depois de um ano, encontrei ela, a Vânia! Ai, olá! Boas, pessoal. Boas, pessoal! Só pensava mesmo que a gente tinha encontrado na rua, tipo, encontramos. É verdade, no outro vídeo do ano passado o pessoal achou que a gente ia se encontrar sem querer na rua. Hoje é o nosso segundo dia em Londres, mas ontem a gente não gravou porque a gente chegou meio tarde. Só deu pra comer e dormir. E hoje a gente tá dando um rolê aqui em Oxford pra almoçar. Aqui ó, tem lugar pra comer aqui ó, eat. Pra comer. Mas ela disse que é fish também. É fish. Ok, a gente vai comer no Pret Manager. Comida natural. Bom pra eles porque ele tá de dieta, ela também. Eu não, mas tudo bem. Bom, vou pegar esse aqui, orgânico, tá bom? Porque eu estou de dieta. Ah, mano, eu vou pegar um lanchinho natural, então, tipo esse aqui, assim. Esse é bom? Ai, é mais salada. Adoro. É esse que você vai comer? Não. Mas eu gosto. Saca só, eu peguei um sanduíche de atum, sanduichão de atum aqui, ó. A Vânia pegou uma sopa. Sopa de quê? Isso é brócolis e Sopa de brócolis. Nossa, é muito fit. O Ted pegou um lanchinho também fit ali, ó. O meu é fit também, o meu é sanduichinho de Já atum, ó. conhece o Toby? Top Games? Yeah. Stand upright. Do not run. Chegamos então em Londres, na Inglaterra. A gente não ficou muito tempo na cidade, só o suficiente para se adaptar à temperatura do inverno europeu e também para se adaptar ao fuso horário de lá. E depois seguimos para Paris, na França, para Roma, na Itália, para visitar a última das 7 maravilhas do mundo moderno dessa jornada, o Coliseu. A gente vai descobrir um pouco do hotel aqui agora. A gente vai dar um rolê. Pior que eu não tô achando câmera aqui no elevador, mano. Ô Maurão, qual short que você quer pra nadar? Tanto faz. Pode ser esse aqui? Pode, de veludo. Pra secar isso aqui, mano, 3 dias. Eita, acho que não é, mano. Olha, se trocar aqui vai ser uma da hora. Esse aqui é o vestiário do hotel. A gente vai pegar um chinelinho daquele ali. Vai no máximo 20.
Estamos em Paris! Olha esse estilinho, gostou? Olha o estilo 2018 do Ted, mano. Isso aqui é diferente, ó. Olha, mano. Parece goleiro. Nossa, parece que você vai jogar. Meu, tá muito frio aqui. 7 graus, cara. A gente tava em Londres, tava muito frio. Tanto que eu tava andando na rua. E aí meu orelha começou a doer muito. Meu ouvido lá dentro começou a doer muito. Tive que comprar um cachecol e uma touca. Quanto será que custa pra sentar nesse carro aí? 10 euros. A gente tá indo agora em direção à Torre Eiffel. A gente tá indo a pé. Do nosso hotel até a Torre Eiffel é 1 hora de distância. A gente tá no meio. A gente vai por esse parque aqui então, que corta o caminho pelo parque. E acho que a gente vai ter que ir pelo parque mesmo. Vai acabar cruzando o rio Sena, que é o rio mais famoso da França. Rodou. Ó, pera aí. Vendo até aqui, ó. E de perto parece que é muito maior, meu. Aqui tem 300 metros de altura. Não sabia que era tão grande assim. Quando a gente tava em Macau, eu vi a Torre Eiffel deles lá de um cassino, que era metade do tamanho dessa aqui. E já parecia ser muito grande. Essa aqui é gigantesca, cara. 300 metros. Olha isso, é muito alto. Ó, a gente tava aqui no shopping agora e a gente passou na frente de um cinema. E a gente decidiu que a gente vai assistir um filme nacional francês aqui. O primeiro que vai ser agora da sessão, que são 7 horas agora, né? Então a gente vai ver um filme da sessão das 7h15, que é esse Les Sens de la Fête. A gente não sabe do que é, a gente sabe que é de comédia ali. E tem ali a sinopse, só que a gente também não sabe ler a sinopse. Então a gente vai assistir e ver o que é, o que a gente acha do filme. E depois sabe que é comédia. A gente sabe que é comédia. E depois a gente vai fazer um debate pra ver o que a gente achou do filme. Mal, quando o povo começar a rir, a gente ri junto. Vamos lá comprar um ingresso? Vamos. Comprar ingresso que daqui 10 minutos já começa o filme já. Aqui, ó, pegamos o ingresso aqui, ó. Pâté Bergrenale. A gente vai assistir, ó, Les Sens de la VF. VF significa que o filme é nacional daqui. Vamos lá. Será que a gente vai entender o filme? A gente não vai entender nada, mano. Vamos tentar entender, vamos ver se a linguagem cinematográfica do filme é boa o suficiente pra fazer a gente entender sem precisar falar a língua. Porque se o filme for bem feito, se for tudo bem certinho mostrado ali na tela, a gente consegue entender, sei lá, 80% do filme. Só as piadas de texto que a gente não vai conseguir pegar. Sem entender o que ele tá falando, realmente. Mas como o filme é comédia, eu acho que é só piada, sabe? Que você precisa ter uma percepção aguçada.
É umas piadinhas de roteiro. Piadinha de roteiro. Se for algo tipo o de Allen assim, não vai ter piada corporal, vai ter só texto. E aí você não vai rir. Là, on a un petit peu envisagé, tu vois, pas concerté, mais de discuter. Mais pour l'essentiel, vraiment, il y a tout va très bien. Et, Oui, bien sûr. Mais... Ça sera le bon moment. Avant, c'est pas le bon moment. Attention aux répétitions. Toi, fais-moi pas chier. Fais-moi pas chier. Fais-moi pas chier. Ça, c'est une répétition. A gente acabou de sair aqui do filme. Esse aqui, ó, L'Essence de la Fête. Inclusive eu filmei essa cena aqui, ó, que tá todo mundo rodando os paninhos. Meu, a gente assistiu um filme em francês e a gente conseguiu entender o filme inteiro, né? Mano, eu consegui entender, ô Mauro. A gente conseguiu entender porque é uma comédia romântica que a gente assistiu e é assim a história. Tem um cara que ele organiza casamentos. Ele faz a organização dos casamentos e ele contrata a equipe para trabalhar nos casamentos. Tem um músico, tem os caras da comida, tem os caras dos garçons. E aí ele tem que coordenar essa equipe aí. Só que o que acontece? Dá muito errado. Sempre dá errado. Porque cinema é assim, né? Tem que ter ação, tem que dar errado as coisas. É engraçado, Mauro, que você... que era um filme bem padrão, né? Uma estrutura bem padrão e o Mauro sabia muito bem o que ia acontecer. Porque, tipo, tava indo tudo bem. Aí o Mauro falava assim, ó... Agora, pra iniciar o ato 2, vai acontecer uma merda aqui. Vai dar uma quebradinha. E aí acontecia uma Aí merda. depois deu uma puta merda federal. É porque é uma estrutura E aí virou o padrão. ato 3. É, É uma padrão. estrutura padrão. É um filme uma sessão da tarde. É quase como se a gente estivesse assistindo uma comédia romântica brasileira, tipo Até que a Sorte Nos Separe, Se Eu Fosse Você. Só que visto de outra forma, visto da forma francesa. Mó legal, sabe por que eu gostei? A parte mais legal do filme eu acho que são os personagens. Como assim? Eu fiquei interessado pelos personagens. Eu fiquei interessado. Os personagens me prenderam. E a gente não entendeu uma palavra, é engraçado. A gente não sabe o que o personagem falou, mas ele prendeu, né? Mas a parte romântica mesmo da comédia eu não achei muito boa, não. Não, a parte romântica é bem fraquinha mesmo. É fraco, achei fraco. Mas eu gostei porque eles desenvolvem os personagens e aí você fica interessado por É eles. que, Mauro, nosso humor também é bem estranho, né? A gente acha graça só de olhar pro personagem assim, né? É mesmo, tem uns personagens bem caricatos lá que são engraçados. Mas eu gostei, pô. Eu gostei também. Olha, Não, sabe eu fiquei com vontade agora? Ah. De assistir outro filme. Não dá? Um seguido do outro? Fiquei feliz de Só assistir que esse filme. um drama agora, pra ver se a gente entende mesmo. Então, a gente tem esse filme porque ele não fica passando passado, presente e futuro, um cara narrando, é só o filme, passa num dia só e pronto. É uma crônicazinha. Eu fiquei feliz, mano. Porque você entendeu? Porque o filme é bom. E a gente riu. A gente riu, mano. Eu gostei, mano. Foi uma boa escolha. A gente veio aqui no shopping só pra passear, gastar um tempinho, olhamos ali e falou, olha, cinema. E assistimos o filme. É um filme que entrega o que ele propõe. Ele fala Comédia. Comédia, a gente E riu. riu. Acabou. Oi, Mauro, um sorvetão?
A gente veio aqui pra jantar rapidão, tava tudo fechado, né? É, mano. Eu pedi aqui um macarrão pra ver qual é que é do macarrão daqui. E o Ted pediu uma pizzola 4 queijos. Pra ver qual é que é o bagulho daqui. Pra ver qual é que é a pizza daqui. Você vai começar estreando já de pizza. Eu vou deixar a pizza mais pro meio. É porque a mulher falou onde que tem a melhor pizza, né? Ela disse a melhor pizza daqui de Roma. A gente vai ter que ir lá visitar essa pizza. Visitar a pizza. Ó, acabou de chegar nossos pratos aqui. O Ted pediu uma pizza 4 queijos, eu pedi uma macarronada. Quer experimentar meu macarrão? Não, aí, vamos pegar. É? Sério? Então vai, ó. Olha, ó. Você comeu, o que você achou? Vai, fala você primeiro. Eu gostei. Eu acho que tá muito al dente, sabe? Eu gosto bem durinho. Tá durinho. Bom, agora você quer comer minha pizza, né? Eu quero um pedacinho. Deixa eu dar um pedacinho. Olha. Nossa, primeira vez mordendo uma pizza na Itália, Ted. Olha, vamos ver. Queijão. Queijão bom? Bom. Eu amo queijo. Olha, mano, agora fiquei na vontade, hein? A massa é fina, não é? É muito boa, muito boa. Nossa, o queijão é muito bom, Ted. Vai com a mão mesmo. Nossa, quebrou. A massa é muito macia. Nossa. Olha o queijão. Olha o queijão batendo na boca. Nossa, esse queijão tá muito bom, mano. É a melhor pizza de 4 queijos que eu já comi mesmo. Que isso? O Ted começou a aplaudir a pizza no meio do restaurante. Começou a bater palma. Eu fiquei morrendo de vergonha. Fiquei com vergonha, mas não discordei dele porque a pizza tava muito boa. E até esse momento, essa tinha sido a melhor pizza que eu já tinha comido na minha vida. Até ir pro bairro de Trastevere, aqui em Roma, para experimentar a melhor pizza da Itália. A melhor pizza da Itália, segundo a moça que a gente conheceu no centro de turismo em Roma. Ela que deu o endereço pra gente dessa pizzaria lá em Trastevere. Essa é a foto da melhor pizza que eu já comi na minha vida. Olha o formato dessa pizza. Ela não é circular, ela é toda diferentona. E o menu dessa pizzaria ele é todo em italiano. E os garçons também não atendem em inglês, eles só atendem em italiano. E como a gente não falava italiano, uma palavra ou outra, a gente foi lendo o menu, descobrindo os sabores que a gente mais gostava e pedimos apontando a pizza assim, ó, no menu. E todos os dias que a gente ficou na Itália, eu só comi comida italiana, tradicional. E foi muito bom comer comida italiana na Itália. E aí continuamos nosso passeio por Roma, andando pelas ruas da cidade, até encontrar o Coliseu. Eu acho massa. Agora a gente andou 20 minutos e viemos aqui pra Fontana de Trevi. Mas essa moeda jogar lá significa que você vai voltar pra Roma um dia. Entendeu? É para isso que serve. Você joga a moeda e quer dizer assim, eu quero voltar pra Roma um dia e por causa dessa moeda já imprime o voucher, a passagem de avião já está impressa. Olha lá, tem um monte de moeda ali, ó. Vou jogar aqui, ó. Agora a gente está andando a pé aqui. Estamos indo para o Coliseu. 25 minutos de distância da última maravilha do mundo moderno para eu visitar. Buongiorno.
será que tem lá, mano? Quando a gente chegar aqui, tá todo mundo olhando ali. Deve ser alguma coisa muito espetacular. O maior e mais famoso símbolo do Império Romano, o Coliseu. O Coliseu era um anfiteatro reservado para combates entre gladiadores e também combate entre os guerreiros e animais selvagens. O Coliseu tem aproximadamente 49 metros de altura e suas arquibancadas acomodavam mais de 60 mil pessoas. Construído entre 68 e 79 d.C., ele foi erguido em cima do local onde ficava o Palácio de Nero. O Coliseu, o mais grandioso anfiteatro da antiguidade, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Manda bem. Eu até que gostei aqui da Itália. Tipo assim, aqui tá a mesma temperatura que tava lá em Londres. Só que a sensação térmica em Londres é pior. E lá tá sempre nublado. Dos dias que a gente ficou lá, a gente viu o sol por 2 horas só. E no resto dos dias ficou sempre nublado e muito frio. Aqui a temperatura tá igual, o sol se põe na mesma hora, mas pelo menos a gente vê o sol e dá pra ficar quente aqui, onde tem sol. Onde a sombra é frio. Mas eu tô gostando bastante daqui, as ruínas aqui são bem legais também de andar. E a comida é boa também. Pelo menos as que a gente comeu, né? A gente comeu uma pizza bem boa. Uns 2 dias a gente comeu uma boa pizza. Um macarrão bom também. Ainda bem, né? Porque eu lembro que falavam pra mim que a pizza na Itália era ruim. Mas eu acho que as pessoas que comeram pizza na Itália com certeza comeram pizza em restaurante de turista.
aqueles restaurantes que ficam perto dos pontos turísticos, tipo na frente do Coliseu ou na frente da Piazza, na frente dos lugares turísticos, sempre tem um restaurante escrito assim, ó, pizza, escrito macarrão. E aí o pessoal acaba comendo lá. E aí o próprio pessoal aqui da Itália, do turismo, fala que a comida nesses lugares é ruim. Ô Ted, pede o carro aí. Vamos, eu só tô lendo aqui, ó, o que não pode vestir no Vaticano. Short e boné. Tá. Saia curta, decote, nem blusa que deixa os ombros de fora. Aqui na Itália, se a gente quiser ir em um lugar distante e não tem carro, a gente tem que pedir Uber. E só tem Uber Mercedes, Black. mano, só Mercedes. É só Mercedes que tem aqui. Só pra chegar Olha lá. lá, ó qual que vem aqui, BMW Tá vindo ali já. 5 Series. Aí. Tá vindo aí, ó. Cadê? Como assim? Bora nessa. Tchau. Partiu, Vaticano. Então, Mauro, eu tava lendo aqui, ó. Tem 4 coisas pra fazer no Vaticano, entendeu? Talvez não dê pra gente fazer tudo hoje. De manhã a gente pode fazer a Praça de São Pedro mais a Basílica. E à tarde a gente poderia fazer museu e Capela Sistina. Só que o museu tem que comprar ingresso, a gente não tem ingresso. Olha, eu não tinha visto, meu, mas tem uma parte ali dos tijolos do Coliseu que é toda torta, olha isso. Parece que vai tá rachado ali, mano, olha isso. É, da parte que quebrou eles mantiveram, né? Olha, mano. Mas a gente chegou no Vaticano agora. Next to six pack, there's a man holding a knife. On the other hand, you can see a skin. On the skin, you are looking at the self-portrait of Michael. So seems like he took out the. São Paulo always the symbol is sword. Pois é, a gente entrou aqui no Vaticano agora, a gente está no Museu do Vaticano e a gente viu umas explicações ali das pinturas do Michelangelo e a gente vai ver elas agora pessoalmente. Conhecer o mundo pra mim foi incrível. Depois que eu saí de casa pela primeira vez, eu nunca mais fui o mesmo. E as histórias que eu conheci pelo mundo com certeza me tornaram uma pessoa diferente. De Nova York pra Lima, de Lima pra Beijing, de Hong Kong a Nova Delhi, de Amman a Bogotá, de São Paulo até Yucatán. Eu não sabia que Machu Picchu era uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E agora eu conheço cada uma delas.